Boa noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Meu sapato não está tão ilustrado, mas normalmente é o que eu uso. Mas, brincadeiras à parte, quero falar um pouquinho sobre o meu período aqui em Peniel e também sobre o trabalho lá entre o povo Colina. Aqui em Peniel tem ajudado um pouco o Instituto na questão da administração, junto com o Vitor. O Vitor tem passado serviço para mim e eu tenho ajudado lá com o que ele pede. E normalmente eu tenho ajudado o meu pai no serviço de obra lá. Então eu tenho tido a oportunidade de servir ao Senhor naquele local e poder trabalhar juntamente com meu pai, ao qual fiquei muito tempo fora. Então é uma graça do Senhor isso. E com relação ao povo Colina, lá na aldeia, o Anthony estava podendo visitar a aldeia durante um período. O Ministério Público tinha liberado essa visita e ele estava visitando. Só que umas 3 semanas atrás, o Ministério Público bloqueou, falou que não poderia mais visitar. Então o trabalho está fechado de novo. Então, estejam orando por esse trabalho que necessita de nossas orações para que Deus possa estar abrindo de novo aquele trabalho e que os missionários lá, que estão lá, possam estar trabalhando naquele local e possam estar chegando no coração daquele povo, aprendendo a língua e aprendendo a cultura também. Como o pastor Pécio já falou, eu já não pertenço à equipe Colina por enquanto, então eu fui retirado de lá. Eu estou aqui no Instituto Bíblico Peniel, então eu sou missionário pela missão Novas Tribos e servindo em Peniel, só que o meu coração ainda está lá, então sempre vocês vão estar escutando algumas notícias de lá também. Então estejam orando pelo povo Colina, estejam orando também pelo Instituto Bíblico Peniel, pelo meu trabalho lá, estejam orando também por mais pessoas com disposição estarem lá no Instituto e estar estudando. Precisa-se de mais pessoas para poder aprender da palavra do Senhor. E lá cada ano que passa cai um pouco. Tem seus altos e baixos, mas a gente vê que cai um pouco. Então estejam orando por isso, orando por mais obreiros com olhos em Cristo. Bom, antes de ir para o texto, eu quero contar um testemunho. Contar um testemunho de um irmão que estudou em Peniel também, um período lá atrás, nos anos 90. Ele esteve na base Rio Branco comigo e ele contou um testemunho dele e eu achei muito propício para o texto que eu vou estar falando hoje. Ele falou que lá no Acre, um período lá atrás, ele não falou a época, porém falou que veio alguns missionários de fora para poder evangelizar uma comunidade ribeirinha de difícil acesso. Então eles foram lá, fizeram uma sondagem na cidade, fizeram todo o planejamento e convidaram alguns missionários que estavam da região lá naquele local para poder ir até lá e ajudar eles no evangelismo. Os missionários da cidade seriam o guia. Então chegou o dia de poder ir até lá e evangelizar o povo. Eles pegaram um barco, seria uma viagem de mais ou menos uns 5 dias e pegaram o barco. No segundo dia, os missionários da cidade falaram para aqueles missionários de fora, falou assim, aqui dentro tem alguns missionários, tem uma comunidade aqui, ao qual precisa escutar da palavra do Senhor. Tem uma comunidade aqui que também é de difícil acesso, não é tão longe como aquele, mas precisa escutar do Senhor. Aí conversou com o pessoal estrangeiro e eles não aceitaram. Eles falaram, não, nós vamos subir, vamos evangelizar o povo lá em cima, e esse é o nosso alvo. Então teve uma pequena discussão entre eles lá. Os missionários queriam dormir ali, poder encontrar essa comunidade para depois retornar e evangelizar, e os outros missionários queriam subir para poder evangelizar. Então os missionários de fora falou para os missionários da cidade, já que vocês querem ficar, vocês podem descer, só que nós não vamos parar o barco não, vocês vão ter que pular na água e vão ter que ir para lá. Então eles fizeram, pegaram a mochila e jogaram na água e pularam, 2 missionários. Pularam na água e foram caminho adentro da mata
caminharam a viagem metade de um dia e acharam a comunidade. E quando achou, eles começaram a criar relacionamento, começaram a falar com eles, até começar a pregar para essa comunidade. E essa comunidade começou a escutar do Senhor e começou aos poucos a se converter. O ancião daquela comunidade, o mais antigo que tinha, o povo tinha mais respeito por ele, ele se converteu, então começou todos a se converter juntos. E depois de um tempo, o filho dele virou missionário, depois o filho virou missionário, depois o neto virou missionário, depois o bisneto virou missionário. Agora está na 4ª geração de missionários. E isso tudo por quê? Porque teve 2 pessoas que se dispuseram a deixar aquele caminho e ir evangelizar eles naquela mata. Hoje, o missionário que estudou aqui em Peniel, que se chama missionário Maia, que trabalha no Acre, ele tem um filho chamado Lucas, que também estudou aqui no Instituto. Ele casou com uma portuguesa. O Maia falou também que ele tem um tio que também é missionário, que tem um sobrinho que também é missionário. E ele falou que tem um outro sobrinho que foi convidado para pregar lá no Maranata, lá no Paraná. Então, para vocês verem que por causa de 2 pessoas que se dispuseram aí no meio da mata, o evangelho se propagou e formou outros missionários, formou pessoas que estavam com o coração voltado para a obra. Eles tiveram que sair da zona de conforto dele. E no texto que vamos estudar hoje fala muito bem sobre isso, que se encontra em Atos, capítulo 8, de 26 a 40. Atos 8, de 26 a 40. Vamos falar um pouco sobre a disposição de Filipe. Atos 8, de 26 a 40. Estarei lendo aqui. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Disponha-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope eunuco, alto oficial de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguir o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então podemos ver aqui Filipe tendo uma disposição de sair da sua zona de conforto e ir para um local totalmente distante, totalmente longe, para poder evangelizar uma pessoa que ele nem sabia quem era. Assim como Filipe, devemos ter disposição para servir ao Senhor. Então,
vamos ver alguns fatores na vida de Filipe que nos ajudará a obedecer a ordens do Senhor. Primeiro, o crente deve estar disposto a ouvir a voz do Senhor. Versículo 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Disponha-te e vai ao lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então podemos ver nesse texto o anjo chegando para o Filipe e falando: se disponha, levanta, vá lá por um caminho totalmente diferente ao qual você está acostumado e pregue a palavra para aquele local que se encontra deserto. Filipe, nos textos anteriores, ele era um evangelista nato. Ele pregava para as pessoas e muitos se convertiam através da sua pregação. Ele pregava para muitos e muitos se convertiam. Agora o Senhor está chamando ele para sair da sua zona de conforto e pregar a palavra de Deus em um campo totalmente diferente ao qual ele estava acostumado, num local totalmente diferente ao qual ele tinha o domínio. Então o Senhor chamou ele e falou assim: se disponha, sai do seu local e vai pregar em um local totalmente diferente. Filipe poderia falar para o Senhor: mas Senhor, eu estou aqui, estou pregando, o Senhor não está vendo? Tem pessoas se convertendo, tem pessoas aceitando a Jesus, e o Senhor quer que eu vou para um local totalmente diferente, um local totalmente distante, mais ou menos de uns 190 quilômetros. Você quer que eu faça isso? Que eu saia para um local totalmente longe para poder evangelizar uma pessoa que eu nem conheço, em um local ainda que é deserto? Ele poderia falar isso, mas não, ele fez ao contrário. Ele se dispôs e foi. Ele foi para um local totalmente deserto, totalmente distante. E nós, será que nós estamos dispostos a deixar o nosso conforto, a deixar o nosso meio para anunciar a palavra de Deus em locais diferentes, em locais de difícil acesso? Nós não precisamos ir longe. Será que estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto e evangelizar as pessoas que estão no nosso trabalho, nossos familiares? Isso também é sair da nossa zona de conforto. Será que nós estamos dispostos a olhar o que o Senhor está falando nas suas escrituras e a escutar o que Ele tem para dizer e ir? Irmãos, devemos ter essa disposição que Filipe teve. Filipe ouviu a voz do Senhor, levantou e foi. Ele poderia ter demorado um pouquinho mais. Ele poderia falar assim: Senhor, eu vou, mas eu vou deixar para outro dia. Não, ele pegou e levantou e foi. Podemos ver também que o crente deve estar disposto a ir aonde o Senhor enviar. Versículo 26 a 29. É o finalzinho do 26. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Então podemos ver que o crente tem que ter disposição para ir. Aqui aparece um novo personagem, o eunuco, o alto oficial de Candace, que viera adorar ao Senhor lá em Jerusalém. Muito provável ele é um novo convertido do judaísmo. Então ele saiu da sua terra tão distante para poder adorar o Senhor lá em Jerusalém. Ele acabou de adorar o Senhor em Jerusalém, ele estava retornando, e Filipe encontrou o eunuco. Muito provável esse eunuco ele fosse rico, porque naquela época somente os ricos poderiam ter rolos da Bíblia e poder ler esse rolo. Podemos ver também que ele estava lendo o profeta Isaías. Se Filipe sabia que ele estava lendo o profeta Isaías, é porque ele estava lendo em voz alta, que também era um costume daquela época.
Então podemos ver que aqui está entrando um novo personagem, que é um personagem que é uma pessoa rica, uma pessoa de influência no seu local e que acabava de se converter ao judaísmo. E o Senhor pediu para Filipe sair da sua zona de conforto para um local totalmente distante e anunciar a palavra de Deus para esse eunuco. Irmãos, às vezes na nossa vida a gente vai ter que evangelizar pessoas que a gente não vai gostar. Às vezes a gente coloca um julgamento no nosso coração e fala: esse aqui não merece escutar o evangelho, mas esse merece. Esse aqui não merece ir para o céu, mas esse merece. Nós não devemos fazer esse tipo de julgamento. Devemos olhar para Deus e ver que Deus quer que todos escutem do evangelho. Todos escutem do evangelho. E nós, como crente, devemos ser esse porta-voz. No Brasil existem alguns grupos que são menos alcançados, que são indígenas, ribeirinhos, são os extremamente ricos, que entra nesse caso aqui do eunuco, os extremamente pobres, aqueles que são drogados, os estrangeiros, os sertanejos, ciganos. Existe um grupo que tem difícil acesso, mas também existem aqueles grupos que têm fácil acesso, que são aquelas pessoas que são mais próximas de nós. Só devemos fazer o quê? Se dispor a ir e a pregar o evangelho para essas pessoas e anunciar Cristo para essas pessoas. Devemos falar da palavra de Deus. Devemos estar preparados para isso. O Filipe, ele poderia falar para o Senhor: Senhor, eu não quero ir agora, eu posso ir outro dia. Então ele ia perder a oportunidade de pregar para esse eunuco que estava passando naquele momento. Ele poderia falar assim: mas Senhor, por que pregar para esse eunuco? E poderia ter perdido a oportunidade de evangelizar uma pessoa e salvar essa pessoa para Cristo. Mas não, Filipe fez o quê? Ele se dispôs, ele se levantou e foi. E a mesma coisa deve ser nós. Nós também devemos ter disposição para pregar a palavra do Senhor. Disposição e nos preparar. De que forma que a gente pode nos preparar? Lendo a Bíblia diariamente, orando ao Senhor e também vindo à igreja e poder crescer. Para quê? Para que eu possa estar apto a pregar a palavra de Deus. Mas eu tenho vergonha. O que eu faço? Fale da sua conversão. Fale como Cristo te alcançou. Pregue a Cristo. Mas o importante é o quê? É ir e pregar a palavra do Senhor. O crente deve estar disposto a tirar dúvidas. Versículo 30 a 34. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Podemos ver aqui Filipe com disposição para tirar dúvidas. O Senhor pede de novo para Filipe ir lá e correr atrás da carruagem e falar e perguntar para o eunuco se ele quer escutar do evangelho. Eu fico imaginando assim, a carruagem passando e o Senhor falando para o Filipe para ele ir até a carruagem, e a carruagem anda devagar. Então eu fico imaginando o Filipe andando um pouquinho rápido, escutando o eunuco falando e oferecendo para ele o estudo, perguntando: entendes o que vens lendo? Então houve uma disposição ali. Alguns livros que eu li falam que muito provável essa carruagem estava parada, mas mesmo assim ele teve que ter disposição para ir até aquele local, escutar o eunuco ler e poder fazer a pergunta: compreendes o que vens lendo? E no momento que ele chegou da carruagem, ele escutou o eunuco lendo, fez a pergunta: compreendes o que vens lendo? E
eunuco demonstrou uma dúvida. Como poderei entender se alguém não me explicar? Às vezes, irmãos, a gente precisa estar preparado para tirar dúvidas. Precisamos estar preparados para poder falar do amor de Cristo, falar a palavra do Senhor. E não tem como estar preparado se a gente não pode estar firmado na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus diariamente. Devemos ler a palavra de Deus, estar firmado nela, para que um dia, se alguém tiver alguma dúvida, a gente possa estar tirando. Devemos também se preocupar em tirar a nossa própria dúvida. Às vezes, a nossa dúvida pode ser dúvida de outras pessoas. Então, devemos fazer o quê? Procurar as respostas. Para quê? Para que a gente possa ter a resposta certa para as pessoas. E o texto que o eunuco vinha lendo era um texto de Isaías 53, 7 a 8. E ali o eunuco tinha uma dúvida de quem estava falando. Estava falando dele mesmo, o profeta estava falando dele mesmo, ou estava falando de algum outro. Naquela época eles tinham dúvidas se era o profeta Isaías mesmo que estava sendo referido a esse texto, ou era o povo de Israel. E o Filipe aproveitou muito bem essa situação, aproveitou muito bem essa dúvida. Irmãos, às vezes o Evangelho entra através das dúvidas. Às vezes a pessoa tem uma dúvida sobre alguma coisa diferente do Evangelho. Você pode tirar essa dúvida dele e já começar a evangelizar. As estratégias são muitas. Só basta a gente se dispor. Devemos nos dispor a fazer amizades, procurar nos relacionar com as pessoas para evangelizar elas. Devemos pregar para as pessoas a tempo e fora de tempo. Às vezes temos a oportunidade de evangelizar um período muito longo, mas às vezes o período é curto. E podemos entregar simplesmente um panfleto, um folhetozinho explicativo da palavra do Senhor. As estratégias são muitas. Só devemos fazer o quê? Nos dispor e pregar o Evangelho para as pessoas e estar preparado para tirar as dúvidas delas. O crente deve estar disposto a ensinar. Versículo 35. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Então, a partir daquela dúvida do eunuco, ele começou a pregar, e foi passando texto a texto, e ele chegou até Jesus, e teve a oportunidade de falar de Cristo. Irmãos, ele precisou criar um relacionamento para poder pregar de Cristo. Ele precisou falar para essa pessoa através de um relacionamento bem pequeno que ele teve ali, mas ele precisou sair dessa zona de conforto para poder pregar a Cristo. E principalmente ele precisou ter domínio da palavra de Deus. Ele precisou ter domínio, porque não é fácil começar por um texto ao qual na época era difícil e ir discorrendo até chegar a Jesus. Mas ele fez isso. Às vezes vai acontecer conosco e nós devemos estar preparados. E se não estiver acontecendo, peça ao Senhor, ore ao Senhor para que Ele dê essa oportunidade de anunciar Cristo. Peça ao Senhor para que Ele dê oportunidade e você, se pedir ao Senhor, esteja preparado para poder falar de Cristo para as pessoas e poder levar essas pessoas até Jesus Cristo. O trabalho de Filipe não foi em vão. Imagine se ele tivesse falado: Senhor, eu vou, mas só vou amanhã. Ele teria perdido o eunuco. Se ele tivesse falado: Senhor, aqui lá no meu campo é um local totalmente deserto, não tem ninguém, ele teria perdido o eunuco. Ele teria perdido a oportunidade de evangelizar o eunuco e falar de Cristo para ele. Mas isso tudo foi porque Filipe se dispôs a ouvir a voz do Senhor e foi até lá para poder anunciar Cristo para ele. E o nosso coração tem que estar voltado para isso, irmãos, de pregar a palavra de Deus para as pessoas, de anunciar Cristo e estar dispostos também a estar firme na palavra do Senhor para poder estar preparados. O crente deve estar disposto a servir. Versículo 36 a 38. Seguindo ele caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: É lícito se creis de todo o coração. Filipe respondeu: É lícito se creis de todo o coração.
E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, irmãos, podemos ver que Filipe estava disposto também a servir o eunuco. De que forma? Batizando ele. A palavra de Deus fala em Mateus 28 que que toda a autoridade foi dada a Jesus, e então ele dá uma ordem: ide fazer discípulos e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, a nossa obrigação é o quê? É pregar o Evangelho, fazer discípulos e ensinar eles, instruir eles a continuarem, a crescer, a se desenvolver no Senhor. Aqui o eunuco se converteu de todo o coração. Uma prova disso é que ele pediu para ser batizado. Nos dias de hoje, se uma pessoa pede para ser batizada, nós devemos fazer um curso longo para ver se ele realmente se converteu. Porque às vezes só está aqui, mas porém não chegou aqui. Naquela época, uma pessoa ser batizada era motivo de perseguição. Por quê? Porque estava tendo uma nova doutrina, a doutrina de Cristo. Então, se ele foi batizado em nome de Jesus, muito provável ele ia ser perseguido ou pelo povo judeu ou pelo povo gentio. Então, era uma prova muito grande da conversão deles. Então, o eunuco realmente se converteu e Filipe estava disposto a servir ele batizando. Mas também tem um outro detalhe aqui. Quando o eunuco pediu para parar a sua carruagem, não estava sozinho. Ele tinha as suas pessoas, seus servos. Então, quando ele foi batizado, essas pessoas podiam ver o testemunho dele, ver a conversão dele. Quando o eunuco pede para parar a carruagem, essas pessoas estavam vendo a atitude do eunuco. E o eunuco estava dando testemunho para essas pessoas que ele realmente se converteu ao cristianismo. Realmente se converteu. Irmãos, às vezes a gente vai pregar para um monte de gente e uma pessoa vai se converter. Assim como o seu Maio, a família dele foi convertida por causa de 2 missionários que pularam na água para pregar para eles, e assim muitos se tornaram missionários e pastores. Às vezes você vai pregar e muitos vão se converter, mas devemos pregar. Devemos anunciar Cristo a tempo e a fora de tempo. O campo é grande, irmãos. O campo é grande. Deus fala: levante a cabeça e olhe, o campo já está branco. Devemos anunciar Cristo. Quem aqui não tem um filho, que não é crente, ou é um filho novo, pregue para o seu filho. Anuncia Cristo. Leve a palavra de Deus para eles. Quem aqui não tem um pai, que não é convertido, pregue para o seu pai, pregue para o seu irmão. São pessoas próximas. Se Deus colocar no seu coração de se dispor e ir para um local totalmente distante, como o povo Colina, se disponha e vá. Tem pessoas querendo ouvir do Senhor. Tem pessoas dispostas a ouvirem. Lá entre o povo Colina, eles pediram missionários. Estão até hoje falando: por que vocês não voltam? Lá entre o povo ribeirinho, eu estava entregando uns aparelhos da Bíblia para eles e oferecendo estudo. E um dos ribeirinhos falou assim: missionário, guarde pelo menos um aparelhozinho, porque vai vir uma pessoa do meio da mata, 2 dias mais ou menos de viagem, ele vai chegar aqui e vai pegar o aparelho. Aí eu falei: tá certo, vou guardar. Aí eu dormi, aí logo cedo a pessoa apareceu, bateu na porta. Não esperou nem 2 dias, já apareceu no outro dia. Aí ele falou: missionário, o aparelhozinho é meu, a Bíblia em áudio é minha. Aí eu falei assim: não, mas esse aparelho já tem dono. Ele falou assim: não, mas missionário, mas eu falei para guardar para mim. Eu falei assim: mas esse aparelho, eu falei o nome da pessoa na época, agora não lembro. Eu falei assim: esse aparelho é para tal pessoa. Ele falou assim: não, sou eu mesmo. Eu moro lá no meio da mata. Eu falei: mas você nem descansou? Não, eu vim pegar o aparelho. Eu quero escutar da palavra de Deus. É uma Bíblia que tinha de Gênesis até Apocalipse. E ele estava querendo escutar a palavra de Deus. Ele saiu do meio da mata para escutar. E eu perguntei para ele: mas por que você quer escutar o áudio da Bíblia? Ele falou para mim assim: é porque a minha esposa é crente e veio morar comigo há muito tempo aqui no meio da mata. E ela não sabe ler, eu não sei ler, e meus filhos não sabem ler. E esse rádio vai nos ajudar bastante. Eu não sou crente,
mas eu vejo ela com a sua fé, orando sempre ao Senhor. Eu queria saber sobre esse Deus. Irmãos, tem pessoas no meio da mata querendo escutar de Cristo, só basta se dispor. Eu imagino que aqui na cidade também tem pessoas querendo escutar de Cristo. Às vezes, o meu cunhado Rodrigo, ele contou uma época que às vezes eles fazem alguns eventos na mata assim, de capacitação de pastores, de pessoas, para poder ensinar eles a Bíblia, nesses locais distantes. Então, quando eles chegam lá, o que acontece? Tem pessoas que vêm de 10 dias de viagem para poder escutar essa capacitação. Tem pessoas que vêm de longe para poder se capacitar mais na palavra do Senhor. E dormem até no barco para poder escutar da palavra de Deus. Isso 3 dias de curso. E às vezes na cidade é tão fácil, mas as pessoas às vezes não deixam a palavra de Deus de lado, empoeirando. Às vezes as pessoas não estão do nosso lado e nós não damos o devido privilégio deles escutar a palavra do Senhor. Antigamente eu tinha uma ideia de desigrejado, que a pessoa desigrejada é a pessoa que era crente, mas não gostava de vir para a igreja, via somente de vez em quando. Mas lá eu vi um outro tipo de desigrejado, de pessoas que são realmente crentes, não conhecem profundamente a palavra de Deus, porém não tem uma igreja para se congregar. Irmãos, o trabalho ainda é crente. Por exemplo, precisamos orar ao Senhor para que levante mais trabalhadores. Precisamos se dispor a pregar a palavra de Deus. E aqui na cidade deve ser diferente. Quantas pessoas tem para nós pregar a palavra de Deus? Devemos nos dispor e anunciar Cristo, porque o trabalho é grande. E tem pessoas querendo escutar do Evangelho e vir se converter. E aqui o eunuco teve a oportunidade também de testemunhar da sua salvação para essas pessoas, os seus servos, e Filipe teve a oportunidade de servir. E nós devemos ter essa disposição em servir as outras pessoas, de sair de nossas zonas de conforto para poder anunciar a Cristo. O crente deve estar disposto a continuar. Versículo 39 a 40. Quando saíram da água, o espírito do eunuco, o espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não vendo mais o eunuco, este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então podemos ver que Filipe tinha disposição para anunciar a palavra de Deus aonde o Senhor colocasse ele. O eunuco, assim que saiu da água, não viu mais Filipe. Filipe foi arrebatado para um outro local. E ele teve o privilégio de sair daquela água feliz. Por quê? Porque ele aceitou Jesus como Salvador. Obrigado, Adinho. E o Filipe, depois que saiu daquela água, depois que ele foi arrebatado, ele continuou e foi pregando a palavra de Deus em todo lugar que ele ia, de Azoto até Cesareia. Ele não parou, ele foi continuando. Irmãos, naquela época, o evangelho, os missionários, era praticamente no começo. O evangelismo era praticamente no começo. Então esse eunuco praticamente foi o primeiro missionário lá no local onde ele estava. Ele foi a primeira pessoa a ser luz no seu campo, no seu local. Agora eu fico imaginando, se Filipe tivesse falado: ah, Senhor, o meu campo é aqui. Ah, Senhor, eu já prego para muitas pessoas aqui. Ah, Senhor, eu posso ir amanhã, daqui 1 hora. Ele teria perdido a oportunidade. E Filipe não, Filipe se dispôs. Naquele momento que o Senhor falou, ele foi e pôde encontrar o eunuco, e o eunuco pôde se converter e pôde ser luz no local onde ele foi. E Filipe continuou. Filipe foi arrebatado e continuou. Em todo local que ele ia, ele foi anunciando a Cristo, obedecendo a ordem do Senhor: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Esse ide não é um ide que fica somente no local onde a gente está. Eu evangelizei uma pessoa, pronto, acabou. Não, esse ide é um ide contínuo. Todo local que eu vou anunciar Cristo. E Filipe tinha isso em mente, que todo local que ele fosse, ele era um evangelista, ele tinha que pregar Cristo. E ele saiu pregando daquele local onde ele estava, em Gaza,
e foi pregando até Cesareia. Isso tudo porque é uma pessoa que tinha os olhos fixados no Senhor. Irmãos, que possamos ter os olhos fixados no Senhor, que possamos ter disposição para ouvir a voz do Senhor, disposição para ir, disposição para tirar dúvidas, disposição para ensinar, disposição para servir e principalmente disposição para continuar, não ficar contente com uma pessoa só não, anunciar o Evangelho, fazer discípulo e incentivar esses discípulos a fazer mais discípulos do Senhor e a servir ao Senhor com alegria. Amém? Amém. Bom, depois está orando. Deus querido, Deus amado, muito obrigado a Deus por mais um dia, obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui, escutando a sua palavra, que possamos ter, ó Deus, o coração dispostos, ó Pai, a servir ao Senhor a todo local que formos, que possamos ter disposição, ó Deus, para poder falar da sua palavra, e que possamos também, ó Deus querido, colocar o Senhor como o nosso alvo, ó Deus, de servir ao Senhor com toda alegria, assim como o eunuco teve a alegria de servir ao Senhor. Nos ajude nessa semana, que a gente possa ter uma semana boa de trabalho e que possamos ter a oportunidade de falar do amor de Cristo para as outras pessoas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.